Era uma quarta-feira comum, mas para Hannah Valentina, aquele dia parecia se arrastar em uma sequência interminável de contratempos. O relógio na parede do escritório marcava as horas com uma precisão quase cruel, como se cada segundo fosse uma lembrança constante de sua desorganização e do caos que dominava sua vida. Exausta e com os olhos vermelhos pela falta de sono, Hannah mal conseguia manter o foco. Nos últimos 2 dias, ela havia dormido pouco, virando noites para tentar completar um projeto crucial para um novo cliente. Um projeto onde Hannah tinha uma grande responsabilidade desde o início. O ambiente no escritório estava carregado de tensão, com um peso palpável que tornava o ar quase sufocante. Todos sabiam que o atraso na entrega do projeto era a culpa de Hannah, e os olhares de reprovação eram inevitáveis. Ela sentia cada um desses olhares, como uma punhalada em sua autoestima já frágil. Na segunda-feira, 3 dias atrás, o Sr. Jones, chefe de departamento, havia convocado uma reunião de emergência para avaliar o andamento do trabalho. O clima na sala de reuniões foi tenso desde o início, com todos os olhos voltados para Hannah, quando ficou claro que ela estava atrasada com sua parte do projeto. O Sr. Jones abriu a reunião com um tom severo, cruzando os braços diante do peito, enquanto encarava Hannah. Precisamos falar sobre o andamento do projeto para o novo cliente. Hannah, como está o seu progresso? Hannah engoliu em seco, sentindo o peso das expectativas e dos olhares de seus colegas, e tentou manter a calma, enquanto respondia. Estou quase terminando, Sr. Jones. Só preciso de mais algumas horas. Mas a verdade era que o trabalho estava longe de ser concluído. A realidade era que ela havia procrastinado, mais uma vez, adiando o que precisava ser feito, até que não havia mais tempo para lidar com imprevistos. E agora, ao ser questionada, todos na equipe perceberam que não haveria tempo suficiente para concluir o projeto, sem que eles tivessem que sacrificar suas próprias horas, para cobrir o atraso de Hannah. Um colega, visivelmente frustrado, falou. Ela está atrasada de novo. Será que nunca vai mudar? O outro colega, balançando a cabeça em desaprovação, acrescentou. Não é a primeira vez. Estamos todos sobrecarregados por causa dela. Essas palavras cortaram Hannah, como facas afiadas, e ela sentiu o calor subir ao rosto. Uma mistura de vergonha e raiva. Ela sabia que havia decepcionado a todos, mas a culpa só a fazia afundar ainda mais em um poço de autocrítica e desespero. Durante a reunião, Sr. Jones tentava manter o tom profissional, mas o cansaço era evidente em sua voz, enquanto ele prosseguia. Hannah, a equipe depende de você. Precisamos garantir que esse projeto seja entregue no prazo, e da maneira que está, não conseguiremos sem que todos façam um esforço extra. Hannah, sentindo um nó na garganta, e tentando não desmoronar diante de todos, respondeu. Eu agradeço a compreensão. Realmente não sei como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Prometo que vou melhorar e me organizar melhor. A tensão na sala era palpável, e Hannah sentiu o peso da responsabilidade, esmagando-a. Ela sabia que seus colegas teriam que trabalhar dobrado, para compensar seu atraso, e isso a fazia sentir-se ainda mais incompetente. Nos 2 dias seguintes, a equipe se viu obrigada a fazer horas extras, sacrificando suas próprias vidas pessoais para garantir que o projeto fosse entregue dentro do prazo. Hannah observava o esforço de todos ao seu redor, e sentindo-se completamente impotente, e incapaz de ajudar como deveria. As noites sem dormir começaram a cobrar seu preço. Na quarta-feira, o dia da entrega do projeto, Hannah entrou no escritório com o coração pesado, e uma aparência que refletia seu estado interior. Olheiras profundas, olhos vermelhos inchados, e uma expressão de derrota que ela não conseguia disfarçar. A cada passo que dava em direção à sua mesa, sentia como se o chão estivesse prestes a desabar sob seus pés. Quando finalmente entregou o projeto ao Sr. Jones, sabia que, apesar do esforço coletivo, o resultado estava longe de ser o ideal. O Sr. Jones analisou os documentos com um olhar crítico, e Hannah podia sentir a decepção emanando dele, mesmo antes que ele dissesse algo. Obrigado, Hannah, disse Sr. Jones, com um tom que tentava ser neutro, mas que carregava uma clara insatisfação. Mas espero mais de você na próxima vez. Não podemos permitir que isso se repita. Hannah assentiu em silêncio as palavras do chefe, ecoando em sua mente. Ele não precisava dizer mais nada, para que ela entendesse o quão decepcionante havia sido seu desempenho. Ela sentia o peso do fracasso como uma âncora, afundando-a ainda mais em uma espiral de culpa e desesperança. Ao longo do dia,
cada risada de seus colegas, cada conversa ao redor, parecia uma crítica silenciosa a seu fracasso. Hannah não conseguia escapar da sensação de que todos estavam falando dela, julgando-a por suas falhas. A pressão, a exaustão e a culpa se acumulavam, formando uma tempestade interna que parecia prestes a explodir. Se você está gostando do vídeo, aproveite e deixe o seu like, e se inscreva. Quando o expediente finalmente terminou, Hannah se arrastou até a paragem de ônibus. Seus passos eram lentos, como se cada movimento exigisse um esforço monumental. O corpo estava exausto, e a mente inundada de pensamentos sombrios. E assim, Hannah ficou ali, sentada no banco de metal, enquanto a noite caía, sem saber como dar o próximo passo. Ela queria mudar, queria ser diferente, mas a dúvida e o medo a paralisavam. E naquele momento, enquanto a escuridão da noite começava a envolver a cidade, Hannah Valentina se sentiu mais perdida do que nunca. Hannah sentou-se no banco da paragem, abraçando a bolsa junto ao peito, como se isso pudesse protegê-la dos pensamentos que a atormentavam. As palavras de Sr. Jones ainda ecoavam em sua mente, pesando sobre ela como uma carga insuportável. A sensação de inadequação e fracasso parecia envolvê-la, trazendo à tona memórias desagradáveis da infância. As brigas em casa, a constante desordem, e a maneira como sempre se sentiu deslocada. Era como se aqueles sentimentos antigos tivessem se intensificado, tornando-se uma parte indissociável de quem ela era. Enquanto seus pensamentos vagavam, uma lembrança inesperada surgiu. O encontro com o homem misterioso no parque, dias atrás. Aquele momento havia sido estranho e surreal, mas também trouxe uma pequena chama de esperança. Ele falara sobre um dom, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Hannah deixou escapar uma risada amarga, ao recordar essa promessa. Como fui tão ingênua, ao acreditar nisso? Pensou. Um dom mágico? Como algo assim poderia ser real? Talvez eu estivesse tão desesperada, que me agarrei a qualquer coisa, que prometesse uma saída. Perdida em reflexões, Hannah mal percebeu quando o ônibus que deveria pegar, partiu sem ela. Só se deu conta quando o veículo já estava longe, deixando-a com mais uma hora de espera. Um suspiro de frustração escapou de seus lábios, enquanto ela afundava ainda mais no banco. A paragem, agora quase vazia, parecia refletir perfeitamente a sua solidão, e o sentimento de fracasso que a perseguia. Ela continuou a rememorar o encontro no parque, questionando a validade daquela promessa. A esperança que havia sentido se dissipava rapidamente, diante da realidade de sua vida. Desde aquele dia, nada havia mudado. Nenhum dom se manifestara, nenhuma revelação a guiara. Tudo continuava igual. Uma sequência de fracassos e decepções. Talvez eu seja mesmo uma idiota, por ter acreditado naquela conversa. Murmurou para si mesma, sentindo um sorriso cínico se formar em seus lábios. Dom. Que dom? Estou mais perdida do que nunca. Enquanto a noite caía, e as luzes da cidade começavam a brilhar ao longe, Hannah continuava ali, sentada no banco da paragem de ônibus, sozinha com seus pensamentos. A dúvida, a raiva, o medo. Todas essas emoções se entrelaçavam, criando um turbilhão dentro dela, deixando-a ainda mais confusa e desanimada. Ela olhou para o céu escurecendo, tentando se recompor. Será que algum dia vou conseguir mudar? Pensou, buscando forças em seu interior. Mas a certeza não vinha. Por mais que desejasse uma mudança, o caminho à sua frente parecia nebuloso, quase inalcançável. A promessa do homem no parque havia sido uma luz em meio à escuridão, mas agora, aquela luz parecia distante e fraca. Preciso ser mais forte, disse a si mesma. Mas a confiança era frágil. Ela sabia que não podia continuar do jeito que estava, mas não conseguia visualizar o próximo passo. Sentada, sozinha naquele banco, enquanto a tarde se transformava em noite, Hannah Valentina começava a perceber que estava à beira de algo novo, mesmo que ainda não conseguisse ver o caminho completo. A dúvida persistia, mas, enterrada em algum lugar profundo, havia uma pequena chama de esperança, acesa pela lembrança daquele encontro. A grande questão que não deixava sua mente era: tenho forças para mudar? Mesmo sem respostas, Hannah sentia que estava à beira de uma transformação. E enquanto esperava o próximo ônibus, também esperava por uma mudança. Algo que pudesse, finalmente, tirá-la do ciclo vicioso em que se encontrava.
O dia havia sido longo e exaustivo para Hannah Valentina. A entrega do projeto tinha sido um desastre, e ela mal conseguia manter os olhos abertos, depois de tantas noites sem dormir. A sensação de fracasso e culpa a acompanhava como uma sombra, pesando sobre seus ombros e tornando cada passo mais difícil. Sentada na parada de ônibus, ela estava perdida em seus pensamentos, revivendo cada momento daquele dia terrível. Enquanto seus olhos vagavam pelo ambiente quase vazio, um movimento ao seu lado chamou sua atenção. Ali, sentada a poucos metros de distância, estava uma mulher que ela não tinha notado antes. Algo na presença daquela estranha a intrigou imediatamente. A mulher, morena, com olhos de um castanho-mel que refletiam uma intensidade incomum, tinha uma aura de magnetismo que era difícil de ignorar. Seus cabelos longos e bem cuidados caíam suavemente sobre seus ombros, e sua figura esbelta exalava uma elegância natural. Apesar de toda essa beleza, havia algo nela que perturbava Hannah profundamente. Um ar de tristeza e abatimento que parecia emanar de cada poro de seu corpo. Hannah não conseguia tirar os olhos dela. Era como se aquela mulher, tão atraente, e ao mesmo tempo tão vulnerável, estivesse envolta em uma espécie de manto invisível de dor. De repente, algo completamente inesperado aconteceu. Hannah viu, como se fosse um sonho, uma onda de luz emanando do peito daquela mulher. A luz era cinza, nem muito clara, nem muito escura, mas de uma densidade que parecia absorver todo o ar ao redor. Ela se expandia, como as ondas que irradiam de uma pedrinha, lançada em um lago tranquilo, e tocava o coração de Hannah, de uma maneira que ela não podia compreender. Hannah piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo não fazia sentido algum. Ela, uma engenheira, acostumada a lidar com números e cálculos, de repente se via diante de um fenômeno que desafiava toda a sua lógica. O ar, para ela, sempre havia sido medido em termos de temperatura, pressão e velocidade, mas agora estava preenchido por uma energia, que não podia ser explicada pelas leis da física. Ela sentiu medo, um medo visceral do desconhecido. Mas ao mesmo tempo, uma estranha atração por aquela situação. Como podia algo tão inexplicável parecer ao mesmo tempo tão natural? No exato momento em que Hannah estava prestes a sucumbir ao pânico, a mulher deixou cair algo ao seu lado. A luz cinzenta ao redor dela ficou mais escura e densa, como se estivesse reagindo ao estado emocional da mulher. O coração de Hannah se apertou com um imenso sentimento de compaixão. Por um instante, ela esqueceu completamente seus próprios problemas no trabalho, e sentiu um desejo profundo de ajudar aquela desconhecida. "A senhora está bem? Posso ajudar de alguma forma?" perguntou Hannah, com sua voz suave e cheia de uma preocupação genuína, que ela não sentia há muito tempo. A mulher ao seu lado, chamada Alice, se assustou. Estava tão imersa em seus próprios pensamentos, que não havia percebido a presença de Hannah. Seus olhos, que até então estavam fixos em um ponto distante, finalmente encontraram os de Hannah. "Hoje foi o funeral do meu avô materno", disse Alice, com uma voz baixa e hesitante. "Eu não tive coragem de ir, porque na verdade, não sei o que sinto. Sinto muito por sua perda. Deve estar muito triste", respondeu Hannah, tentando confortá-la. "Eu não estou triste", respondeu Alice, com um olhar perdido. "Eu não sei o que sinto. Na verdade, até sinto alívio, e esse sentimento me traz muita vergonha e confusão. Porque uma pessoa normal deveria estar muito triste ao perder o avô. Mas eu não estou triste, e eu própria me condeno por isso. Eu queria sentir-me triste, mas não consigo. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. Como poderia ter ido ao funeral, com tanto ódio no meu coração? Como poderia fingir tristeza, se não é isso que sinto?" As palavras de Alice saíram de sua boca, com uma intensidade que surpreendeu até ela mesma. Ali, naquela parada de ônibus, diante de uma completa estranha, ela sentiu uma vontade incontrolável de lavar a alma. Algo na presença de Hannah a encorajava a se abrir, a revelar sentimentos, que ela jamais havia compartilhado com ninguém. Hannah escutava em silêncio, sentindo o peso das palavras de Alice. O ar ao redor parecia mais denso, carregado de emoções não ditas. E então, algo estranho aconteceu novamente. Hannah ouviu claramente em sua mente uma voz que lhe dizia para escutar, e não interferir, para deixar Alice falar, e apenas ouvir. "Escuta e cala. Neste momento, não interfiras. Apenas ouve."
A voz parecia sussurrar, ecoando em sua consciência. Hannah sentiu a raiva e o desprezo que cresciam dentro de si, por aquelas pessoas que haviam causado tanto sofrimento a Alice. Ela viu que esses sentimentos negativos saíam de seu próprio coração, irradiando uma energia escura, que parecia ser rapidamente absorvida por Alice. E, de repente, Hannah percebeu que estava contribuindo para o sofrimento daquela mulher. Sentiu uma forte necessidade de ajudar, mas sabia que para isso precisava deixar de lado seus julgamentos. Ela apenas pensou: estou disponível. Que eu possa ajudar. Alice, como se sentisse a mudança na energia ao seu redor, continuou a contar sua história, com sua voz agora trêmula, mas determinada. Quando eu tinha 6 anos, os tribunais tiraram a guarda de mim, e de minha irmã mais nova. Fomos obrigadas a viver com a família da minha mãe. Meu avô e minha tia, que moravam em uma fazenda. Eles eram ricos, mas desde o primeiro dia, deixaram claro que eu não era bem-vinda. Meu pai é de pele escura, e meu avô sempre foi contra o casamento dos meus pais. Ele não queria ninguém de cor na família. Então, eu fui rejeitada. Minha irmã, por outro lado, foi tratada de forma diferente, porque ela era parecida com minha mãe. Pele clara e olho azul, como o resto da família. Ela sempre foi a neta preferida, a criança que eles acolheram de braços abertos. Alice fez uma pausa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para continuar. Hannah percebeu que a luz cinzenta ao redor de Alice havia ficado ainda mais densa, quase sufocante. Eu não entendia o que estava acontecendo. Não sabia por que tínhamos sido tiradas de nossos pais. Ninguém nunca me explicou nada. O ambiente na fazenda era hostil, especialmente para mim. Meu avô me batia por quase tudo, e minha tia me lembrava a todo momento que aquele não era o meu lugar. Que eu não fazia parte da família. Hannah sentiu uma onda de indignação crescer dentro de si. Que família horrível! Pensou. Mas imediatamente a voz em sua mente a alertou novamente. Escuta e cala. Não interfiras agora. Alice continuou, sua voz carregada de mágoa. Minha mãe quase nunca nos visitava. Eu era uma criança, e não entendia as razões, achava que era porque ela não queria. Comecei a odiá-la. Eu sentia que ela não gostava de mim, que me havia abandonado. Meu pai tentou nos visitar algumas vezes, mas nunca o deixaram passar do portão. Ele gritava: eu não sou nenhum criminoso. Eu mereço ver minhas filhas. Mas nunca o deixaram entrar. Depois de um tempo, ele desistiu, formou uma nova família, e nós perdemos o contato. Eu me senti completamente abandonada. Hannah observava, fascinada, enquanto as ondas de energia ao redor de Alice se tornavam mais densas, refletindo a profundidade do trauma que ela estava revelando. E então, de repente, uma memória particularmente dolorosa veio à tona. Um dos piores dias foi quando eu tinha acabado de limpar a cozinha. O chão estava brilhando, eu havia esfregado com todo o cuidado. Minha tia entrou e derramou uma xícara de café por todo o chão. Ela olhou para mim e disse: onde pensas que vais, sua inútil? Limpa isso. Está tudo sujo. Era hora de ir para a escola, o único lugar onde eu me sentia segura. Sabia que se não limpasse o chão de novo, ela me bateria. E se eu não fosse à escola, meu avô também me bateria. Eu não tinha escapatória. Escolhi ficar e limpar, e quando meu avô chegou, me bateu tanto, que fiquei de cama. Aquela frase de minha tia, onde pensas que vais, sua inútil? Ainda ecoa na minha mente. Eu a ouço em meus sonhos, e acordo com o mesmo medo e revolta. Mesmo agora como adulta, essa voz de minha tia, sua inútil, soa em meus ouvidos dia e noite. Hannah estava profundamente comovida com a história de Alice. Sentia uma verdadeira empatia, ternura e compaixão, por aquela mulher deslumbrante que escondia tanta dor. Ela percebeu que sua própria energia estava começando a mudar, a clarear a densidade ao redor de Alice, como se estivesse ajudando a aliviar um pouco da carga emocional que ela carregava. E, de repente, as perguntas começaram a surgir na mente de Hannah, como se estivessem sendo guiadas por uma força maior. Eu me chamo Hannah Valentina. Qual é o seu nome? Perguntou Hannah, tentando estabelecer uma conexão mais pessoal. Meu nome é Alice, e respondeu a mulher, com sua voz ainda carregada de tristeza.
Na verdade, estou aqui porque me perdi nos meus próprios pensamentos. Obrigada por compartilhar sua história comigo, Alice. Disse Hannah com um sorriso sincero. Você me ajudou a perceber como às vezes sou egoísta, transformando pequenos problemas em grandes dramas. Alice suspirou, ainda abalada por suas próprias revelações. Eu sinto que não consigo esquecer, nem perdoar minha mãe. Mas também me sinto culpada, por não estar ao lado dela, neste momento. Confessou, sua voz vacilando. Hannah viu a energia ao redor de Alice escurecer novamente, reconhecendo claramente que se tratava da culpa. A intensidade dessa emoção era tão forte, que parecia agitar até as células do corpo de Alice. Hannah ficou perturbada ao perceber aquele fenômeno tão profundo, mas se deixou guiar pela intuição, que sentia crescer dentro de si. Por que você se sente culpada, Alice? Perguntou Hannah, sua voz suave, mas firme. Alice ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a pergunta. Por que gostaria de perdoar minha mãe, mas não sou capaz? Respondeu finalmente, sua voz carregada de dor. O que a impede? Insistiu Hannah, sentindo que estava tocando em uma ferida profunda. Porque não quero que meu passado seja esquecido. Admitiu Alice, quase sem forças. Do que tenho medo de verdade? Acho que tenho medo de que, se eu perdoar, as injustiças que sofri sejam esquecidas, e não haverá justiça para mim. Hannah percebeu, então, que a energia ao redor de Alice agora refletia um complexo de vitimização e uma necessidade de autoproteção. Sabia que precisava ajudar Alice a mudar o foco de sua dor. Não há outras vítimas nessa história, que também precisam de justiça? Perguntou Hannah, guiando Alice a refletir sobre os outros envolvidos. Sim, agora como adulta, sei o que minha mãe sofreu ao ser afastada de nós. E até meu pai. Eles perderam completamente a família. Respondeu Alice, sua voz mostrando sinais de compreensão. Então, por que é tão difícil perdoar sua mãe? Perguntou Hannah, com um tom gentil, mas incisivo. Você já não é mais uma criança. Agora, como adulta, já vê as coisas de outra maneira. O que realmente impede você de perdoar e deixar as feridas irem? Sinto-me insegura. Se eu perdoar, tenho medo de que tudo aconteça novamente. Respondeu Alice, a insegurança evidente em sua voz. Hannah percebeu que Alice estava lutando contra algo sem lógica verdadeira, que ela mesma começava a perceber. Aproveitando esse momento de vulnerabilidade, Hannah fez uma última pergunta. O que de bom lhe aconteceria, se perdoasse sua mãe? De repente, Hannah viu a mais bela luz que havia visto até agora, sair de Alice. Era uma luz de esperança, confiança e amor incondicional. Alice nem precisava responder, para que Hannah entendesse o que estava acontecendo, mas ela deixou Alice expressar seus sentimentos. Se eu conseguisse perdoar e abraçar minha mãe, seria a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Finalmente teria paz. Disse Alice, sorrindo pela primeira vez, com uma felicidade genuína. Hannah observava aquele sorriso como se estivesse vendo o nascer do sol, após uma longa noite escura. A luz ao redor de Alice brilhava com uma intensidade que Hannah nunca tinha experimentado antes. Era como se todo o peso que ela carregava tivesse sido aliviado naquele momento, substituído por uma paz e uma alegria que pareciam iluminar o mundo. Alice continuou, sua voz agora carregada de emoção. Sabe, sempre tive medo de fazer essas reflexões que acabo de fazer. As perguntas que você me fez eram perguntas que rodavam em minha mente, mas que eu me recusava a responder. Agora, já não tenho medo de perdoar minha mãe. Sei que ela sofreu muito quando nos tiraram dela, e agora, percebo que estou a fazê-la sofrer mais, por não a perdoar. Estava me agarrando ao passado, porque era difícil para mim admitir que precisava culpar alguém. Nesse momento, o ônibus de Hannah chegou. Elas se levantaram, trocando um último olhar, que era mais profundo do que qualquer palavra poderia expressar. Algo havia mudado para sempre, dentro dessas duas mulheres. Sem necessidade de mais palavras, elas se despediram com um simples sorriso, conscientes de que, embora suas vidas fossem diferentes, tinham compartilhado um momento de verdadeira transformação. Hannah entrou no ônibus, com uma nova perspectiva sobre a vida. Talvez aquele encontro misterioso no parque, aquele dom que ela havia recebido, fosse real, afinal. E, embora ainda não compreendesse totalmente o que estava acontecendo com ela, sabia que estava no caminho certo.
Alice ficou na parada, vendo o ônibus se afastar, mas seu coração estava mais leve do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia seguir em frente, que o passado não precisava definir seu futuro. Esse encontro, repleto de nuances emocionais e reflexões profundas, representa um marco na jornada de Hannah Valentina. Através da empatia e do uso de seu dom recém-descoberto, ela começa a entender que a mudança que tanto procura no mundo, começa dentro de si mesma. Alice estava parada em frente à sepultura de seu avô, aquele que tanto a havia maltratado e desprezado. O lugar era simples, marcado apenas por uma lápide fria de granito, sem flores, sem cor, refletindo a aridez que havia marcado a vida daquele homem. O vento soprava suavemente, levantando poeira do chão seco, enquanto Alice olhava fixamente para o nome gravado na pedra. À medida que permanecia ali, sentimentos de raiva, vingança e uma profunda revolta começaram a borbulhar dentro dela, subindo como uma maré implacável que ameaçava transbordar. Ela apertou os punhos, tentando controlar a torrente de emoções que parecia consumir seu ser. Por que deveria sentir algo diferente? Por que deveria perdoar um homem que nunca lhe mostrou amor, que a tratou como um ser inferior? Alguém que a fez questionar seu próprio valor desde a infância? Mas então, algo mudou. Alice olhou ao redor, absorvendo o ambiente solitário e desolado do cemitério. Tudo estava em silêncio, exceto pelo suave farfalhar das folhas das árvores. E foi nesse silêncio que Alice percebeu a verdade que estava à sua frente. Tudo tinha acabado ali. Para aquele homem sem amor no coração, tudo terminou no momento em que seu corpo foi enterrado. A vida que ele conheceu, marcada por preconceito e amargura, chegou ao fim, deixando apenas lembranças dolorosas, que agora cabia a ela decidir como carregar. Por que continuar guardando o rancor no coração? Pensou Alice, quase ouvindo a voz de Hannah Valentina ao seu lado. Que vantagem teria em continuar alimentando essa raiva, esse ódio? E que vantagem teria em simplesmente deixar ir, em permitir que a paz preenchesse o espaço que a raiva ocupava? Enquanto refletia, a dura realidade do lugar onde estava se impôs. Diante da sepultura daquele que nunca lhe deu amor, Alice percebeu que o verdadeiro poder estava em sua escolha de como reagir. Ela não precisava perdoar, não precisava esquecer, mas poderia simplesmente aceitar que o passado havia passado. O lugar de vítima só me traz mais sofrimento. Ela pensou. É como se meu avô ainda me maltratasse, mesmo já não estando mais aqui. Nesse momento, um funcionário do cemitério, um homem de aparência simples e com a pele marcada pelo sol, aproximou-se de Alice. Ele a observou por um momento, e mesmo sem saber quem ela era, começou a conversar. Talvez porque a viu parada ali, junto a uma sepultura tão esquecida. Boa tarde, menina. Que despedida lamentável a desse homem, disse ele, balançando a cabeça com uma mistura de pena e desaprovação. Como somos em vida, assim é a homenagem, na hora da nossa despedida. Estou aqui há mais de 20 anos, e nunca tinha visto um funeral com tão pouca gente, como o desse homem. Sabe, só estavam 3 pessoas. Não sei se alguma delas vai sentir falta dele. Alice continuou a ouvir em silêncio, com o peito apertado, enquanto o homem falava. Estava a filha mais velha, que ele colocou para fora de casa, quando se casou com um homem de cor. Ironia do destino, acabou por criar as 2 netas dessa filha. Ele fez uma pausa, observando a reação de Alice, mas ela manteve o olhar fixo na sepultura. Na aldeia, dizem que ele foi muito cruel com a neta mais nova, só porque ela era um pouco morena. Como um homem assim poderia deixar saudades em alguém? O homem suspirou e continuou. Também estavam 2 velhos funcionários da fazenda, que vieram mais por caridade do que por respeito, porque ele não era amável com ninguém. A filha mais nova, que tem um caráter muito igual ao do pai, teve um AVC e está numa casa de cuidados. Alice sentiu o coração acelerar, enquanto ouvia aquelas palavras. A cada frase, a dor em seu peito aumentava, misturada com um turbilhão de emoções conflitantes. O funcionário do cemitério, no entanto, continuava seu monólogo, como se não percebesse o impacto de suas palavras. Sabe, menina, é triste ver como alguém desperdiçou a vida assim. Tinha uma família tão bonita, mas escolheu viver agarrado a coisas pequenas, sem amor, como se a vida nunca fosse acabar. Finalmente, o homem ficou em silêncio, parecendo exausto de tanto falar. Ele se afastou, deixando Alice sozinha com seus pensamentos. Já não conseguia sentir raiva.
O único sentimento que restava em seu coração era uma profunda pena. Como alguém que teve uma família tão linda como a nossa, desperdiçou a vida e tanto carinho. Ele viveu preso a preconceitos e rancores, e no final, perdeu tudo. Alice sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, não de tristeza, mas de uma compaixão que a surpreendeu. Ela saiu do cemitério com passos leves, como se uma parte do peso que carregava tivesse ficado ali, enterrado junto com o corpo do avô. Decidiu então visitar sua tia, na casa de saúde onde estava internada. Quando a viu, mal a reconheceu. A mulher estava magra, envelhecida além dos anos que tinha, e presa a uma cadeira de rodas. Uma enfermeira informou a Alice que a tia não falava mais, mas ainda reconhecia as pessoas. Alice ficou parada, observando aquela figura frágil e vulnerável. O que deveria sentir? O que poderia dizer? Seus sentimentos estavam confusos, uma mistura de compaixão, tristeza, e uma sombra do antigo rancor. De repente, uma única lágrima deslizou pelo rosto da tia, e ela estendeu a mão trêmula em direção a Alice. Por um momento, Alice hesitou. Não tinha vontade de apertar a mão daquela mulher, que tanto havia ferido, mas ao mesmo tempo, não conseguia negar um gesto de afeto a alguém em um estado tão frágil. Com um suspiro, ela finalmente decidiu apertar a mão da tia. No início, sentiu um desconforto profundo, mas aos poucos, seu coração começou a se acalmar, e uma estranha sensação de cura tomou conta dela. Olhando nos olhos da tia, Alice sentiu algo que jamais esperava. Um pedido de desculpas silencioso. Se Hannah estivesse ali, conseguiria ver a energia escura da culpa que envolvia aquela mulher. Não era castigo, porque castigos não existem nesse sentido, mas sim uma consequência das energias que cultivamos. A tia de Alice tinha pontos negros espalhados pelo corpo, resultado das baixas vibrações de seus sentimentos e atitudes. Alguém que maltrata uma criança, sem remorso, só pode colher aquilo que plantou. Mas não era um castigo. Era simplesmente a colheita natural das sementes que havia semeado. Depois desse encontro, Alice sentiu-se mais leve. Era como se o peso de anos de mágoa tivesse sido em parte aliviado. Finalmente, ela foi visitar sua mãe. Ao entrar no apartamento e ver sua mãe abrir a porta, Alice não conseguiu conter as lágrimas. Como uma criança pequena, lançou-se nos braços da mãe e chorou. Chorou como se quisesse lavar a alma com aquelas lágrimas. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras saíram entrecortadas. Mãe, me perdoa. Sei que te fiz sofrer muito. Eu tinha medo, tantos medos, que nem consigo explicar. Era mais fácil te culpar por tudo. Me perdoa, por favor. Não quero que minha vida acabe como a da tia, ou do avô, cheia de amargura, rancor e solidão. Não quero me arrepender de nada. Quando visitei a tia, vi tanta culpa nos olhos dela. Não quero ter a culpa de não viver como uma boa filha, a partir de agora. Posso voltar a ser sua filha? Você me perdoa? A mãe de Alice enxugou as lágrimas que também escorriam pelo rosto, e respondeu com uma voz suave e carregada de amor. Alice, filha, você não sabe há quanto tempo eu espero por este dia. Claro que te perdoo, embora não tenha nada para te perdoar. Vamos apenas seguir em frente, e deixar o passado para trás. Agora estamos mais fortes, e tudo passa, o bom e o mal. E assim, mãe e filha se abraçaram novamente, dessa vez com um vínculo renovado, mais forte, e cheio de amor e compreensão. De volta à sua casa, Hannah Valentina refletia sobre o encontro que teve com Alice, na parada de ônibus. Enquanto se preparava para dormir, ainda meio consciente pelo cansaço do dia, ela se perguntou: então, esse é o meu dom? Ver a energia que as pessoas emanam, segundo seus sentimentos? E por que só agora? Eu até pensei que tinha sido enganada, mas apareceu naquele momento com Alice. Uma voz suave e tranquilizadora respondeu em sua mente, como se viesse de um lugar profundo e sábio. Foi naquele momento porque, durante os últimos 10 dias, foi a primeira vez que você olhou para o lado, para ver como alguém se sentia. Você está tão ocupada com sua própria confusão, que só vê a sua vida como um problema. Só se queixa, até de si mesma. Pare de se castigar. Ao olhar para Alice e deixar de lado suas preocupações, você pôde ver o dom. Porque ele só se vê nos outros.
Com essas palavras ecoando em sua mente, Hannah se deixou levar pelo sono, sentindo-se mais em paz do que há muito tempo não sentia. Talvez, afinal, ela estivesse começando a entender o que aquele dom realmente significava. E, enquanto a noite envolvia tudo em silêncio, uma nova jornada de autodescoberta e transformação se desenrolava diante dela. A jornada de Hannah Valentina está apenas começando. Em cada encontro, uma nova lição. Em cada escolha, uma nova oportunidade de crescer. Continue acompanhando as aventuras de Hannah, enquanto ela descobre os mistérios de seu dom e enfrenta os desafios de se tornar a melhor versão de si mesma. Não perca o próximo episódio, e veja como ela lidará com as novas revelações e dificuldades que o destino lhe reserva. E se você também gostaria de perdoar alguém e se livrar da carga emocional que carrega, mas não consegue, tem um recado para você, na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, deixe o seu like e se inscreva. Contribua com os comentários e compartilhe com seus amigos e conhecidos em suas redes sociais.